Estamos no ar com mais um Lado D Podcast. E hoje o nosso convidado ele tem muito mais do que especial, que antes de tudo é um irmão, né? E nessa oportunidade a gente vai falar a respeito da maçonaria e os 200 anos que o Grande Oriente do Brasil vem completando aí no decorrer desses próximos dias. Bom, meu irmão, antes de tudo, muito obrigado por atender prontidão ao nosso pedido e que você fique à vontade hoje para explanar. O início de tudo, a gente quer fazer as perguntas hoje. Quem é o Marcos Noronha, né? A gente quer entrar no mérito, além do nosso irmão maçom, mas falar também do ser humano que o Marcos Noronha hoje representa, como palestrante, como um homem de bem na sociedade e uma grande liderança. O que hoje representa dentro da ordem no Distrito Federal é o nosso grão-mestre adjunto, né? E está aí num processo hoje de substituição aí na caminhada, né, do Grande Oriente aqui do Distrito Federal. Então, eu queria saber hoje quem é um pouco mais sobre esse grande irmão que todo mundo conhece. Bom, primeiramente uma boa tarde a todos que estão aqui, meu querido irmão Denis Souza, mas também nós temos uma equipe aqui que a gente muito fraternalmente faz a devida saudação e o agradecimento por estar aqui conosco. É um prazer muito grande, toda vez que somos convidados a falar, não recusamos, porque se esse convite chegou, entendemos que é uma missão divina acima de tudo. E Marcos Noronha, meu nome de registro, de batismo, né? Ainda fui batizado, é Marcos Antônio Pereira Noronha. Mas todos me conhecem por Marcos Noronha. Já participamos de vários eventos e até fazemos uma brincadeira, né? Quando a gente está num evento, a pessoa fala, qual é o seu nome de guerra? Aí eu falo, não tem. Como não tem? É porque eu sou de paz. Então, meu nome de paz é Marcos Noronha. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, 26 de maio de 1955, acabei de completar 67 anos. Meu pai é do sul de Minas, Afonso Plínio Noronha, e minha mãe é da região de Juiz de Fora, Bias Fortes. Maria da Conceição Pereira Noronha já não estão mais na nossa dimensão terrena. Em Juiz de Fora eu vivi até meus 23 anos de idade, onde tive a oportunidade de cursar todas as etapas de uma escola de formação, e lá eu fiz engenharia civil. Me graduei há 44 anos em engenharia civil, quando eu saí de Juiz de Fora para trabalhar pelo mundo afora, né? Passei alguns anos no Rio, em Vitória, Espírito Santo, fiz uma especialização na minha área em Portugal, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e ali em Juiz de Fora eu sou casado com a minha querida esposa, minha eterna namorada, onde nós começamos a namorar há 51 anos atrás. E hoje com 43 de casado. E algumas pessoas até falam, mas você enrolou ela há muito tempo, né? E eu falei, começamos a namorar, não tínhamos 16 anos. Tinha que esperar formar, né? E ela formou-se 6 meses depois de mim e casamos em seguida. Temos 2 filhos, né, da nossa união, Luciana, uma querida filha, uma filha especial, hoje com 42 anos, psicóloga, pessoa muito evoluída espiritualmente. Nosso filho Eduardo, que não reside em Brasília, está no estado de São Paulo. E os 2 me deram cada um 3 netos. Né? Tem uma neta de 16 anos, a Bianca, o Rafael com 15, o Henrique com 11, Gabriel com 9, Mateus com 8 e Camille com 7 anos. Então, família é tudo na vida, né? Então, me alegro muito em falar da família, em especial da minha companheira, Lúcia, que é uma verdadeira companheira, está ao meu lado sempre,
e para tudo me apoiando, me incentivando, me estimulando. Falando um pouquinho mais, a trajetória de vida, muitas vezes Deus escreve o certo por linhas certas, né? Não é por linhas tortas, não. Muita As pessoas falam linhas tortas, mas não é. Não é. E nessas linhas certas de Deus, eu acabei caminhando por uma questão familiar para prestar um concurso na Receita Federal em 84, como auditor fiscal. A minha esposa já era auditora fiscal da Receita Federal. Ela fez o concurso de 81. E com isso eu vim para Brasília. Em 85, 14 de abril, eu vim para Brasília e comecei a trabalhar como auditor fiscal, fiz direito, né, minha segunda formação, sou pós-graduado em Direito Tributário e fiquei na Receita até setembro de 2019, quando pedi minha aposentadoria. Quer dizer, foram mais de 34 anos na Receita e mais de 44 anos, em número redondo, de trabalho. Né? Na empresa privada, tive uma pequena empresa, então, várias áreas. Eu acho que tudo isso foi um elo de fortificação na nossa vida para a gente trabalhar. Na Receita Federal, falando um pouquinho antes de entrar na questão maçônica, sim. Tivemos assim, oportunidades de ser gestor em diversas áreas. Aliás, 3 meses depois de eu começar, eu entrar na Receita, eu já fui assumir uma chefia. Quer dizer, as pessoas talvez enxergaram uma capacidade em mim e foram vários trabalhos e projetos, né? Eu gostaria de destacar 3 para encerrar, vamos dizer assim, a minha parte profissional. O primeiro, um grande projeto que nós coordenamos foi aquilo que se deu começou em 2005, quando a mídia chamava de super receita. Sim. Que na verdade, ainda em 2004, final de 2004, o governo criou uma secretaria da Receita Previdenciária que não existia, separou do INSS, criou as áreas de arrecadação, fiscalização, tributação das contribuições previdenciárias nessa secretaria, que passou a ser um órgão do próprio executivo direto, né? Não uma autarquia, como é o INSS. Sim. E aí resolveu fazer, e o então secretário da Receita delegou a mim fazer essa grande coordenação. É um grande case, é um case que a gente poderia dizer até em nível internacional, sim, porque outras administrações tributárias e aduaneiras fora do Brasil tentaram fazer algo semelhante e não tiveram o sucesso esperado. Então, foram aí um total de 3 anos e pouco trabalhando nesse grande projeto. Depois disso, já outro secretário resolveu implantar na Receita Federal a Comissão de Ética e me convocou, né? Me convidou, mas a gente entende que é uma convocação para ser o implantador da Comissão de Ética, o primeiro presidente da Comissão de Ética na Receita Federal. E construir um código, que nós chamamos Código de Conduta, que foi construído até num tempo considerado recorde, com uma discussão ampla em toda a Receita Federal, em toda a casa, e não só, mas também com as entidades de classe, sindicatos, etc. E então isso foi um trabalho também muito intenso, mas que nos honrou, né? Porque se numa instituição que aquela época tinha aí ao redor de 28 mil servidores, nós somos escolhidos para ser o implantador, no mínimo somos considerados uma pessoa ética, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não ocorreria. E depois disso, fui convocado a assumir o cargo de adido da Receita Federal no Paraguai. É um cargo de natureza diplomática, a gente trabalha na própria Embaixada do Brasil, não tem vinculação administrativa ao embaixador, mas tem uma vinculação funcional, né, devendo estar sempre em contato e tratando dos assuntos. Quer dizer,
O adido, em qualquer organização, mas vamos falar da Receita Federal, representa a Receita Federal no país. É um cargo de muita importância, muita relevância, em que, além das questões técnicas que se trata nas áreas tributária e aduaneira, você tem que ter os relacionamentos institucionais com a organização do país que você está credenciado. Isso é um termo do direito internacional. A gente é credenciado junto ao Ministério das Relações Exteriores. Então, ali foram 4 anos, de janeiro de 2014 a janeiro de 2018, onde trabalhamos muito. E eu acho que fizemos bastante. Então, ao retornar, não levamos muito tempo para entender que a nossa missão estava concluída e pedimos, então, a nossa aposentadoria, que achávamos que realmente estávamos nesse momento. Então, essa é a parte profissional. Não falamos nada de maçonaria. Não, ainda não, então. né? É um assunto totalmente interessante, né? Mas, antes de tudo, a gente conhece quem é o Marcos Noronha hoje. É a grande representatividade que traz toda uma história, uma trajetória. Aí, a gente adentrando agora no assunto da maçonaria, a minha pergunta é para o Marcos Noronha. Quando foi que você conheceu a maçonaria? E aonde, né? Isso é uma pergunta muito interessante e eu vou ser totalmente verdadeiro e transparente, como sempre fui. Ah, perfeito. Eu conheci maçonaria por intermédio do meu pai. Meu pai, como eu creio na continuidade da vida pós-morte, eu digo que o meu pai é maçom. Ele partiu muito cedo, com 68 anos, quer dizer, a idade que eu já estou quase atingindo, em 1995. Mas meu pai iniciou na maçonaria em 1973. E já quando eu atingi 21 anos de idade, que é a idade normalmente, existem algumas exceções, mas vamos falar na regra, que se mínima para ser maçom, ele me convidou. Mas eu falei com ele que eu não queria. E tinha uma razão. Nós temos... A maçonaria pode ser considerada uma instituição perfeita. Sim. Nos seus princípios, na sua forma de levar a mensagem iniciática, porque é uma instituição iniciática, né? Mas ela é constituída de seres humanos ainda imperfeitos. Sim. Em busca da perfeição, nós somos perfectíveis. E meu pai teve... em Juiz de Fora, Minas Gerais, era uma tradição, quer dizer, existiam muitas malharias. Ele teve uma malharia com um sócio maçom, e esse sócio maçom não foi uma pessoa muito ética, muito que seguiu os princípios, os preceitos da maçonaria. E eu falei, meu pai, como é que eu vou entrar para uma instituição que as pessoas se chamam de irmãos e passa, vou usar um termo coloquial, passa a perna no outro. Sim. Um engana o outro. Isso... Só a gente complementando esse assunto, é como você chegou e falou, né? O processo, a maçonaria em si, ela é uma instituição perfeita. Mas deixar claro isso para as pessoas que estão de fora, pelo fato da maçonaria ter os seus princípios perfeitos, não quer dizer que ela ainda seja culpada por algo, né? As pessoas, é o ser humano que traz essa natureza falha, que vem dentro de um processo de construção e precisa todos os dias estar se lapidando, lutando contra as suas próprias vaidades para estar se desenvolvendo como um homem bom e livre, né? Exatamente, é isso mesmo. Então eu declinei do convite do meu pai aos 21 anos. Como eu disse há pouco, quando eu estava com 30 anos, em 1985, eu me mudei para Brasília e tive acesso a informações mais detalhadas, a leituras que me levaram a refletir um pouco sobre essa questão da maçonaria e do maçom, né? A ordem e a pessoa, a instituição e a pessoa. E mais ou menos aí, com uns 33 anos de idade, um vizinho, nós nos tornamos muito amigos até por conta dos filhos, que eram da mesma idade, né? Ficavam muito juntos, me convidou e eu
eu tinha lido um livro que me impressionou muito, Confidências de um Inconfidente, e aí eu aceitei o convite. E a minha iniciação se deu em 6 de junho de 1989. Eu tinha recém-completado 34 anos. Foi essa semana, né? Foi um dia desses, pertinho. Um dia desses, né? Então, a gente completou agora 33 anos de maçonaria. E a maçonaria, quem realmente compreende a maçonaria, depois, quando se inicia, ainda está nos primeiros graus, não se tem uma percepção muito real. E isso é de cada um, né? Nossa, disse há pouco que a maçonaria é uma instituição iniciática. Se entra por um processo de iniciação. Tem uma cerimônia de iniciação. Mas essas cerimônias podem 3 passarem pela mesma cerimônia, no mesmo momento, tudo igual, e cada um vai introspectar de forma diferente, de forma distinta, em função dos valores, em função do amadurecimento, em função da evolução espiritual que tiver, em função até mesmo das próprias idiosincrasias. Sim. Então é um processo interno, por isso que eu costumo chamar a verdadeira iniciação é uma auto-iniciação, é cada um que faz a sua iniciação. É um processo no autoconhecimento, né? Também. Essa que é a parte mais fantástica, acho, do processo iniciático, né? E normalmente, uma pessoa quando entra na maçonaria e a maçonaria entra nela, né? Entra na mente e no coração, passado um tempo, as pessoas que convivem com ela, um ano mais ou menos, principalmente se for casado, a esposa, né, os filhos, vão começar a notar diferenças de forma de agir, de atuar, de falar. Isso se a pessoa realmente incorporou a maçonaria, é um verdadeiro maçom. Porque Sim. Muitos entram, mas a maçonaria não entra. É um maçom de direito, como nós dizemos, mas não é um maçom de fato. Isso é interessante. Quando a gente chega, a gente fala sobre esse processo iniciático, né, sobre essa construção, esse início dentro da maçonaria, e a gente queria perguntar mais ou menos quais são os pré-requisitos hoje que o ser humano precisa, né, para iniciar. E talvez esclarecer esse fato hoje, por que só homens fazem parte, né, dessa grande instituição. Bom, primeiro é o seguinte, a maçonaria ela tem 2 requisitos básicos para uma pessoa iniciar a maçom. O primeiro e grande requisito ele é uma crença no ente superior, que em regra nós chamamos de Deus, né? Sim. Mas tem budistas, maçons, eles não chamam de Deus o ente superior. E para a gente ter essa visão ecumênica da maçonaria, porque a maçonaria congrega pessoas de qualquer seita religiosa e até de nenhuma seita religiosa. Ele só tem que ter uma crença num ser superior. Nós chamamos de grande arquiteto do universo. Existe um rito, né, a maçonaria é feita por ritos, que também chama, é um rito até brasileiro, foi criado por um ex-grão-mestre no Brasil, chama, em vez de chamar grande arquiteto, chama supremo arquiteto do universo. Mas é uma questão só de palavra. Então, nós damos esse tempo. A pessoa tem que acreditar, crer no ente superior, que é o grande arquiteto do universo. Requisito número 1. Número 2 é ser livre e de bons costumes. Essa questão da liberdade, esse momento como a maçonaria tradicionalista, quando a maçonaria deixou de ser operativa para ser especulativa, e se deu isso basicamente em 1717, na Grande Loja Unida da Inglaterra, a maçonaria, até naquela época, existia escravidão, então não podia aceitar um escravo. Então era ser livre naquele momento com essa visão. Hoje a visão é liberdade de pensamento, é liberdade, não pode ser, a pessoa não pode ser subserviente, né, a um determinado pensamento déspota, por exemplo. Sim, então ele tem que ter a liberdade. A maçonaria, como qualquer organização, é feita de regras, nós temos normas,
nós temos disciplina a cumprir, temos hierarquia a cumprir. Mas o fato de ter hierarquia, uma pessoa que no nível hierárquico, por exemplo, você falou o grão-mestre, ele não pode estabelecer uma ordem tirana, déspota para ninguém. Sim. Né? Isso tem que ser dos princípios. E aquele que está ali nessa convivência numa irmandade tem que ter essa liberdade de pensamento e o respeito, né, às divergências que tem os pensamentos. Então, ser livre e de bons costumes. Bons costumes entra num caráter objetivo e outro subjetivo. Objetivo é fácil. Você vai hoje nas redes sociais, pede certidões no cartório, verifica se essa pessoa não foi condenada, não foi um criminoso, se foi, não pode entrar. Isso é um caráter objetivo. E subjetivo é um pouco mais delicado, porque a pessoa pode ser uma pessoa de conduta ilibada na sociedade, cumpridora das suas obrigações, respeitar, cumprir leis, pagar os compromissos que tem, mas como é que ele é dentro das quatro paredes da casa? Como é que ele é com relação à família, aos filhos, à esposa? Isso é mais difícil ser avaliado, mas ele tem que ser livre e de bons costumes. Então, isso é uma premissa. Deus seria de bons costumes. Apesar da maçonaria ter a tradição, o que é homem? Porque é uma tradição. Sim, como eu disse, a maçonaria vem de uma maçonaria operativa, onde antes de ter as lojas, nós tínhamos as guildas, e você tinha os oficiais. Esses oficiais eram basicamente construtores de catedrais, de palácios, de fortalezas. Naquela época, eles tinham essa liberdade de cruzar os países sem pagar imposto, porque para ir para um país para o outro tinha que pagar. Então, tinha uma certa regalia, mas eram mestres naquela arte, na arte de construir. Né? Não só pedreiros, mas carpinteiros, essas outras profissões. Tradicionalmente, quem fazia isso era homem. Né? Sim. Então, veio essa tradição. Quando a maçonaria passou a ser especulativa, que houve a parte escrita, que foi feita uma constituição, então passou a ter também o respeito a essa tradição. Aí, então, a maçonaria, por isso, ela, respeitando a tradição, ela hoje é considerada regular, né? Ela não aceita que a mulher ingresse. Mas o fato de não aceitar que a mulher ingresse, ela não quer dizer que não respeite, pelo contrário, a maçonaria tem um profundo respeito pela família. Então, por isso, agora, voltando ao que eu estava falando, fechando parênteses, o terceiro requisito para entrar, se for casado, é que a esposa esteja de acordo. E por que isso? Porque o respeito à família, à esposa, aos filhos é de tal monta que não pode uma pessoa falar, não, eu aqui mando aqui na minha casa e eu entro, mesmo que a minha esposa não queira. Vai criar um problema dentro da família. Conflito, né? Então, não pode isso. Então, se a esposa falar, não concordo, não entra. Aí, né, dentro dessa situação, né, a gente vê o tanto que a mulher é importante dentro do processo, né? Exatamente. E, além disso, se a pessoa é solteiro e mora com os pais, também os pais têm que estar de acordo com esse ingresso, né? Porque vai criar um conflito. No passado, graças a Deus, isso hoje já praticamente é considerado um mito desfeito, que era a questão de falar que maçonaria era coisa do diabo. Maçonaria é religiosa, ela não é religião, não vincula nenhuma seita religiosa, mas ela é religiosa. A palavra religiosa vem do latim religare, que quer dizer ligar a Deus, ligar a um ser supremo. E ela é religiosa. Nós só damos início aos nossos trabalhos maçônicos fechados, que nós chamamos de sessões ritualísticas, com a abertura do livro da lei, que é a Bíblia Sagrada. Estamos ali invocando o grande arquiteto do universo. Então, mas infelizmente, existe algumas pessoas, praticamente hoje está acabando, né? Não tem mais isso. Que com a coisa da religião, determinada religião,
Falava, maçonaria é coisa. Então, se o filho falasse que fosse entrar, não, você não pode entrar lá, porque isso é coisa do diabo. Então, mas se a pessoa ainda tiver essa crença, né, que não é verdadeira, esse mito, e falar, não, se meu filho entrar, eu não concordo por isso, não vai entrar, não vai criar um conflito familiar. Não é interessante, né? Então, esses são os requisitos para entrar, né? Vamos recordar. Crença em um ente superior, vamos chamar de Deus, ser livre de bons costumes e ter a aprovação da esposa para entrar, ou se for solteiro, e morar com os pais dos pais. São os requisitos básicos. Essenciais, né? Hoje, para iniciar dentro da ordem. A gente vê muito na internet, né? A galera começou a fazer umas propagandas, e a gente vê que existe muito convite hoje, que são os convites das sessões brancas, né? A gente queria entender o que seria isso e se de fato isso é uma verdade ou um mito, né? Para alertar as pessoas para não correr risco, né? De cair em nenhum golpe. Nós, vamos falar um pouquinho assim. No Brasil, nós temos, considerados regulares, 3 potências maçônicas. É o Grande Oriente do Brasil, ao qual estou filiado e vinculado desde do meu nascimento na maçonaria, há 33 anos, onde nós temos um grão-mestre geral e um grão-mestre geral adjunto. O Grande Oriente do Brasil, quando foi fundado, aliás, essa semana próxima, agora daqui, dia 17 de junho, completando 200 anos da fundação, foi 17 de junho de 1822, nós estamos ainda no Império, mas logo veio a República, em 1989. E o Grande Oriente do Brasil, ele tem uma estrutura federativa, exatamente igual ao nosso Estado brasileiro. Há pessoas até que creem que houve uma influência da maçonaria nessa concepção do Estado brasileiro quando virou República. Por quê? Porque o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro, era maçom. O vice-presidente, Floriano Peixoto, era maçom. Todos os ministros eram maçons. Todos os ministros da Primeira República eram maçons. Então, houve essa influência. Então, nós temos uma federação. Em cada unidade da federação, nós temos um Grande Oriente. No caso aqui, nós estamos em Brasília, o Distrito Federal é o Grande Oriente do Distrito Federal, onde nós temos um grão-mestre, nosso eminente irmão Reginaldo Guzmão de Albuquerque, e um grão-mestre adjunto. Atualmente, né, fomos eleitos e empossados em 24 de junho de 2019 por 4 anos, até junho de 2023. Então, eu estou como o grão-mestre adjunto, ou sou o grão-mestre adjunto nesse momento do Grande Oriente do Distrito Federal. Então, nós temos o nosso Grande Oriente do Brasil, temos a Confederação Simbólica Maçônica Brasileira, que é a CMSB, que é uma confederação, já tem uma estrutura diferente. Existe digamos assim, um presidente da confederação, mas cada unidade é independente administrativamente, não tem nenhuma vinculação. E a COMAB, que é a Confederação Maçônica Brasileira, também com essa mesma estrutura. Infelizmente, as duas vieram do Grande Oriente do Brasil. Por que eu estou dizendo infelizmente? Porque foram objeto de cisões, uma em 1927, outra em 1973. Mas, graças a Deus e ao trabalho do nosso, hoje, grão-mestre geral, soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, essa maçonaria está unida. São 3 potências separadas, mas elas estão unidas e trabalhando em consonância num projeto único da maçonaria brasileira, vamos assim dizer. Seria o fortalecimento, né? E a gente entender que não é o fato das instituições, que são as instituições do terceiro setor, estarem de forma separada juridicamente, né? A gente entrar no termo jurídico, mas isso quer dizer que o princípio da irmandade, o princípio da fraternidade, ele acompanha, né, cada irmão. Acompanha cada irmão. Até porque quando a gente se fala de maçonaria, a gente não trata só do Brasil, mas trata ela num conceito amplo e universal, né? Então, exatamente isso. Mas voltando à pergunta que originou essa explicação. Esses convites à maçonaria, apesar de buscar sempre a inovação,
Aliás, o nosso dístico do Grande Oriente do Brasil, né, o logotipo, tem uma expressão latina que faz sede nova sede antiqua, uma expressão latina. Nova, porém antiga. Quer dizer, é uma coisa que busca inovação. O Grande Oriente do Brasil, ele tem o reconhecimento em várias partes da ISO 9000. É uma instituição que está em vanguarda. A parte de informática do Grande Oriente do Brasil é reconhecida por outras potências fora do Brasil, porque evoluiu e avançou muito. Então, nós estamos em vanguarda. Seguimos isso, mas temos a tradição. Então, não existe iniciação pela internet. Então, não, é um fake, né? É um fake. Não existe convite feito pela internet. O que nós fizemos, seguindo essa inovação, aliás, nós temos sempre que aprimorar e inovar. Sim, né? sim. Sempre um processo aprimorar e inovar. Né? Então, existe... o Grande Oriente do Brasil, há alguns anos, adotou uma prática que foi adotada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a chamada a manifestação de interesse. Isso é interessante porque muitas vezes uma pessoa fala: eu gostaria de ser maçom. Antigamente ele só poderia ser se outro maçom o convidasse. Então hoje, se ele entrar no site do Grande Oriente do Brasil, né, que é o gob.org.br, ele vai ver um ícone, né, um segmento, fala o que é ser maçom e quero ser maçom. Ele vai ler os requisitos, se ele interessar, ele vai preencher uma ficha, isso vai para o sistema do Grande Oriente do Brasil e ele encaminha para a unidade da federação da onde reside a pessoa. E aí essa pessoa vai ser procurada para entender o que é a maçonaria e ver se dá continuidade a um possível processo de iniciação. Ali ele não é ainda um candidato. Ele não é um candidato, nem candidato ele é. Ele é um possível candidato. Ele está sendo avaliado para ver se ele tem um perfil para ser. Mas pode ser feito. Mas não existe maçonaria. Nós, hoje, nós não fazemos convite para iniciar, para participar de sessão virtual. Isso não existe. Nós, com a pandemia, por óbvio, houve um avanço nas questões das videoconferências, onde não se faz nenhum procedimento ritualístico. Por exemplo, vamos fazer uma reunião por videoconferência, debater alguns assuntos e vamos fazer uma palestra. Então, isso foi um avanço, né? Foi uma inovação. Sim. Nós mesmos tivemos oportunidade, somos escritores maçônicos, né? Eu escrevo, sou articulista e também palestrante maçônico. E eu fui convidado e dei aí durante a pandemia aproximadamente umas 200 palestras, né? Inclusive fora do Brasil. Quer dizer, estando em Brasília... Conseguiu se expandir, chegar mais longe. Por eu ter vivido 4 anos no Paraguai, eu tenho fluência em espanhol, então eu não tenho dificuldade em fazer palestras em espanhol. Então, vários países de língua espanhola me pediram para proferir palestra. Dei palestras em Portugal e aqui no Brasil, pelo Brasil afora. Isso é um avanço, mas não existe, voltamos a dizer, nenhum tipo de convite para fazer uma iniciação maçônica por internet, forma virtual. Então, atenção com esses pedidos, com essas ofertas que surgem pela internet para pagar um ingresso que vai receber isso, vai receber aquilo. Isso não está dentro da maçonaria considerada regular. Evidentemente que a maçonaria não é uma marca, nós não temos detenção da marca. Então, se o irmão Denis Souza falar, vou criar uma maçonaria Denis Souza, ele vai ali no cartório, registra a marca e está tudo beleza. Ele passa a ser, tira um CNPJ na Receita Federal, que é a maçonaria Denis Souza. Aí vai lá, agora eu vou trazer pessoa, mas não é uma maçonaria considerada regular e nem é reconhecida internacionalmente. O Grande Oriente do Brasil tem um reconhecimento hoje em mais de 200 países.
Então, se um maçom do Grande Oriente do Brasil viaja para um desses países, ele é reconhecido e recebido como um maçom nesse país. Sim, Então, sim. não é. Então, a maçonaria regular e reconhecida tem todos esses requisitos que disse, e só são 3 potências, que foram as que eu já citei aqui no Brasil, regulares e reconhecidas internacionalmente. Tudo certo. E quando a gente entra, né, nesse fato aí da internet, né, quando foi explicado que não existe, né, o convite, mas existe uma manifestação de interesse lá no site do GOB, a gente começa a falar sobre a maçonaria, que existe ainda uma mitologia em cima disso, que só aceita gente rica, só se inicia o rico, né? E eu queria que você explicasse, explanasse sobre essa questão, como é que se inicia, por quê, quais são os critérios hoje para um ser humano estar dentro do processo, né? Aqueles critérios que já falei são os critérios que tem, né? Ser livre de bons costumes, crer em um ente superior, ter a aprovação da esposa. Evidentemente, que a maçonaria não tem uma fábrica de dinheiro, né? Ela não fabrica dinheiro, ela não tem arrecadação, ela não exerce uma atividade comercial, uma atividade de prestação de serviço que gere recursos financeiros. Não obstante, a maçonaria proclamar, isso está prescrito no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição do Grande Oriente do Brasil, a prevalência do espírito sobre a matéria, ela é espiritualista, ela não elimina a matéria. Nós estamos num estúdio belíssimo aqui, né? Esse estúdio tem custo, esse estúdio paga a luz. Hoje a empresa aí, fornecedora, tem um custo de condomínio, tem várias despesas, tem um custo de limpeza. Então, nós precisamos do recurso financeiro. O que a maçonaria fala é que nós não podemos privilegiar a matéria em detrimento do espírito. O privilégio, a prevalência é da matéria sobre o espírito. Então, mas é necessário. Da mesma forma, como a maçonaria não tem recurso, ela, de acordo com a lei, né, com o Código Civil, a legislação civil do país, é uma associação com fins não econômicos. E o Grande Oriente do Brasil tem um CNPJ, o Grande Oriente do Distrito Federal tem outro CNPJ, e as lojas, cada um tem o seu próprio CNPJ. Perante a lei civil, são independentes, autônomas, têm soberania para decidir aquilo. Tem a regulamentação da legislação maçônica, né, a cumprir. Muito bem, então, a pessoa, quando entra, tem alguma despesa. Ele paga uma taxa de iniciação que, na verdade, é praticamente o ressarcimento dos custos, né? Ele vai receber um ritual, vai receber um avental, que é considerado a vestimenta do maçom, e outros, normalmente há um congraçamento, então há custos. E ele tem uma despesa mínima por mês. Então, essa despesa, ele tem que ter condições de arcá-la sem comprometer a ele mesmo e aos familiares. Então, se ele tem uma renda baixíssima, ele vai ter dificuldade de entrar para a maçonaria. Fora que a maçonaria, apesar de não ser o objetivo primeiro nem principal, ela é filantrópica, ela faz a prática da beneficência. E essa pessoa tem que ajudar nessa beneficência, não compulsoriamente, né, de forma espontânea, mas ela vai ser sempre conclamada. Mas a maçonaria não tem nada disso de receber rico. A maçonaria tem que receber um homem rico em qualidades e em virtudes, ser livre e de bons costumes. É essa que é a riqueza que deveria ter, né? E é a riqueza que, se a gente pode chamar de riqueza, que é pedido. Então, não existe isso que maçom é rico. E a gente, como tudo na vida, a gente verifica assim, que pessoas, às vezes, com melhores condições financeiras, que têm gastos robustos, têm dificuldade de gerir o recurso próprio. Aí chama-se administração financeira pessoal. E outras pessoas que vivem de recursos pequenos e conseguem fazer uma gestão exemplar. Na vida, na Receita Federal, na minha vida profissional, eu fui beneficiado, quer dizer, eu sou muito grato
ao serviço público de um modo geral, à Receita Federal em particular, participei de vários cursos gerenciais, o que me credenciaram para gestão na vida, inclusive maçônica, né? Sim. E um dos cursos, que foi na Amana Key, o CEO, né, o CEO da empresa, ele trouxe um vídeo de um depoimento de uma pessoa de uma comunidade pobre, se eu não me engano, era do interior da Bahia, e essa pessoa dando um depoimento falou: minha mãe devia ser ministro da Fazenda, né? Uma pessoa de pele escura, e falou, porque ela vive com salário mínimo, criou tantos filhos, deu tudo, ninguém passou fome, não sei o quê. Então é gestão financeira. E é a mesma coisa, a pessoa não precisa de ser rico, nem de jeito nenhum, não. Mas ele tem que ter uma condição que permita a ele arcar com as despesas, que não são muitas, mas existem, e não prejudicar a condição de vida da família dele. Esse é o requisito. Não existe, isso é um mito, né, que a maçonaria diz. E outro mito é a pessoa que entra para a maçonaria: eu vou entrar para ficar rico. Está totalmente, redondamente enganado. Se for rico em virtudes, ele potencialmente poderá Se vir. for um bom Depende gestor dele. financeiro também, né? Então, essa questão é interessante. Massa. A outra situação que a gente sempre fala, né? O mito em cima da maçonaria hoje ele é tão grande na internet que eles colocam sempre a maçonaria como algo que quer dominar o mundo, que quer assumir tudo no mundo e acabam colocando uma mitologia de que a maçonaria é secreta, que existe algo obscuro, que existe a questão satânica, como você disse no começo, que é a cor do demônio. E a gente queria virar isso ao contrário e deixar claro o que de fato é a maçonaria e o que ela preza hoje, quais são os costumes. A maçonaria é isso que nós falamos, quer dizer, ela é uma organização essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista, e progressista não tem nada a ver com algum tipo de ideologia política. Progressista é gerar o progresso e evolucionista. Sim. O progresso é na área intelectual, na área material também, porque nós temos que, né, se nós não avançássemos na área material, hoje as senhoras continuariam acordando às 3 horas da manhã para fazer o almoço. Né? Sim. E faz um almoço hoje com alguns minutos, porque a tecnologia permite isso. E é evolucionista ligado com a parte espiritual. E tem os fins supremos da maçonaria. Os fins supremos é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que é um lema que a maçonaria tomou emprestada da Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité. Ao contrário do que muita gente pensa, que a maçonaria tomou emprestada e usa esse termo como fim, essa trilogia, como fins supremos da nossa ordem. E então, esse é o grande objetivo. É fazer a sociedade mais feliz, é trabalhar a maçonaria. O maçom ele tem que ter com mente que ele está ali para servir a sociedade direta ou indiretamente, ajudando, diminuindo essas diferenças sociais, trabalhando em prol do próximo e assim mesmo, né, na sua evolução. Então, nós temos vários exemplos de irmãos que falam: eu mudei depois que entrei para a maçonaria, passei a ser outro homem positivamente e reconhecido pela esposa. Então, esse incorporou a maçonaria. A maçonaria é trabalhar a virtude, é trabalhar o amor, é trabalhar o respeito, é trabalhar, além da fraternidade, a solidariedade, que vai além da fraternidade. Porque ser solidário é aquele momento que alguém está precisando da gente. E precisando, às vezes, não é materialmente, não é um dinheiro, é precisando de uma atenção, Sim. precisando de ouvir. Às vezes, passamos por momentos delicados que presenciamos pessoas que praticam o suicídio. Por que ele fez isso? Porque estava passando por algum desespero. E eu acho que isso a gente acabou sentindo muito nesse processo pandêmico, né? Que o mundo todo passou, a gente descobriu de fato quanto é importante a gente ouvir, quanto é importante a gente ser ouvido, e importante, né, a gente estar ali com
junção familiar, de fato, né? E dar uma atenção no momento que a pessoa precisa. Justamente. Porque às vezes a pessoa está precisando de ter alguém com quem conversar, com quem dialogar, com quem falar, e às vezes a gente não está disponível, né? Hoje a gente passa por essa questão cotidiana, rotineira, de não ter tempo, né? Parece que as 24 horas de hoje são muito menos do que as 24 horas de alguns anos atrás. Justamente. E todo mundo alega falta de tempo, né? Então, às vezes, a pessoa parte, né, a partida de um ente querido, e a pessoa se arrepende e fala, olha, eu acho que eu não dei a ele a devida atenção. Eu me recordo de um amigo, colega da Receita, que já faleceu, inclusive tinha comorbidade, mas faleceu com a pandemia, né, com a Covid-19, quando o pai dele faleceu. E ele falou comigo, eu acho que eu sou um bom pai, mas eu acho que eu não fui um bom filho, porque eu deixei de dar atenção para o meu pai na hora que ele precisava. Então, esse momento é o momento que às vezes você não tem tempo para atender uma ligação, mas uma pessoa morre, você vai, pega um avião e viaja quilômetros, mas ele já morreu. Já não faz diferença, Por né? que não fez isso enquanto ele estava vivo? Então, filhos que não dão atenção ao pai, que não tem tempo para falar com o pai, porque está apertado, está entre uma reunião e outra, está assim. Eu tenho um amigo irmão, né, que ele confidenciou para mim, quando eu conheci o pai dele já tinha partido, e ele era um empresário, grande empresário, naquela época que nem existia celular, e ele falou que a mesa dele tinha 4 ou 5 telefones, né? E aí o pai viajou, morava em Brasília também, para Cuiabá, e a secretária falou, seu pai está querendo falar com você. Fala que eu ligo para ele daqui a 10 minutos. Passaram-se os 10 minutos, ele não ligou, tá, mais uns 20 minutos depois, seu pai de novo, o telefone, já ligo para ele. E quando ele ligou, o pai tinha saído para uma pescaria, não existia celular, então não conseguiu falar com o pai. O pai sofreu um acidente, bateu com a cabeça numa pedra e faleceu. E ele passa a vida arrependido, falou, o que o meu pai queria falar comigo e eu não atendia. Fica a dúvida ainda até hoje, né? Então ele falou que a partir desse evento, quando alguém demanda ele para de fazer tudo que ele está fazendo e vai atender a pessoa. Porque foi um grande exemplo. Então, isso é uma realidade, maçonaria é isso. É exercer essa solidariedade. Você falou no início aí que sou uma pessoa que estou sempre disponível, que você Sim. raramente vê isso. Mas eu faço isso porque eu acho que essa é uma obrigação de maçom. E quando eu fui presidente de loja, que nós chamamos no jargão Maçons Veneráveis, fui 5 vezes, de 2 diferentes lojas, todo aniversário de um irmão, da esposa dele, que nós chamamos de cunhada, dos filhos, que nós chamamos de sobrinho, eu fazia um contato, ligava, e ele ficava muito agradecido. Quando veio a pandemia, eu falei, puxa, os irmãos estão muito tristes, isolados, porque maçom é igual brasa, ele quer estar junto no braseiro. Maçom, o ser humano, de um modo geral, é um ser gregário, e o maçom também o é. Então, as sessões maçônicas, nossas reuniões, pararam de ser realizadas, não podia, estava vedado pelas próprias autoridades sanitárias públicas. E nós, então, eu passei a fazer esse trabalho. Aí tem o quê? Já vamos completar, tem mais de 2 anos, né? 2 anos e meio. Passei a fazer esse contato e os irmãos ficam muito felizes com esse contato que a gente faz, com aquele momento. Essa é uma atividade que me toma aí umas 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do número de adversariantes. Às vezes eu faço até de madrugada, não ligo, mas mando pelo menos uma mensagem. Uma mensagem, né? Um e WhatsApp. A pessoa fica, poxa, você lembrou de mim, você lembrou da minha filha, você lembrou da minha esposa, muito obrigado. Isso chama-se solidariedade. E realmente é isso que a maçonaria prega, né? E como dissemos, infelizmente, temos entre nós alguns que não mereciam ter esse título de maçom. Mas isso é problema do homem e não da instituição. Da instituição, fato. E a outra pergunta que a gente tem sobre essa sua construção do processo, 5 vezes como venerável, né? Hoje como grão-mestre adjunto no Grande Oriente do Distrito Federal.
A gente queria fazer uma pergunta. Em qual grau hoje a gente identifica o irmão Marcos Noronha? Na verdade, eu estou, vamos dizer assim, no grau que é aquele grau de todo dia estar aprendendo, né? É o eterno aprendiz, né? Então, nós todo dia aprendemos, e aprendemos com pessoas que às vezes têm uma cultura, um nível acadêmico altíssimo, mas aprendemos também com, às vezes, um ser muito simples, Sim. que está ali trabalhando na limpeza, que está fazendo um trabalho simples e nos ensina algo, né? Então, formalmente, eu tenho o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, o grau 33 do rito brasileiro. Trabalhei muito, principalmente como eu nasci numa loja, nós temos diferentes ritos, o que não muda em nada a essência da maçonaria, é só a forma de praticá-la. E eu nasci numa loja que era rito escocês antigo e aceito, que apesar de chamar rito escocês antigo e aceito, veio da França, e não da Escócia. É porque a família que o criou, que é o Studart, era uma família escocesa. Bom, e fui galgando, porque é um importante esse estudo, cada grau te propicia estudar e aprender mais, né? E a gente impressiona, tem alguns graus que parece que foram construídos agora, e eles têm 200 anos, de tão atual que é, de tanta reflexão na atualidade. E aí, também, né, nesses graus superiores, nós temos uma organização distinta e que é dividido em 4, nós não chamamos loja, mas corpos. Eu fui presidente de todos e fui também delegado litúrgico do rito escocês aqui no Distrito Federal. Hoje sou membro efetivo, que são no máximo 33 em todo o Brasil, né? Membros efetivos do Supremo Conselho do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. E eu sou vinculado ao Supremo, que é conhecido como Supremo São Cristóvão, que é considerado a mãe dos graus filosóficos no Brasil, quando Montezuma o fundou em 1832. Né? Então, nós hoje, esse ano, fazendo 190 anos, né? Em novembro, 12 de novembro. Então, nós percorremos essa senda maçônica. Ser venerável a primeira vez, eu fui em 1999, no dia seguinte que eu completei 10 anos de maçonaria. Os irmãos, né, da loja pensavam em algum dia ser, porque a gente, exercendo esse cargo, você está com a condição de realizar, de fazer, né? Você não faz nada sozinho, mas você conduz. É como se fosse um maestro e uma orquestra, né? O maestro não faz sozinho, mas ele está com a batuta na mão. Então, ele faz esse comando. Então, eu fui eleito em 1999, venerável da loja Águia do Planalto, tomei posse 2 anos. Não queria continuar, porque pode haver uma recondução, né? Uma reeleição uma vez só, mas houve uma insistência muito grande dos irmãos e das esposas dos irmãos, das cunhadas. Eu acho que assim, um reconhecimento, um trabalho e uma dedicação que nós tivemos. Eu acho que no que nós nos propusemos a fazer, a realizar, nós procuramos fazer o melhor. Eu lembro de uma passagem do vídeo de Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo da atualidade, foi secretário de Educação em São Paulo, que ele fala assim: faça o seu melhor, mesmo que você não tenha as melhores condições para fazer. Justamente. Então, faça sempre o seu melhor. E nesse vídeo, que está aí disponível na internet, né, no YouTube, ele fala assim, em determinado momento, ele dá o exemplo de que uma determinada pessoa teve o pai, né, com uma situação precaríssima de saúde, deu entrada no hospital e correndo o risco de óbito, e essa pessoa perguntou ao médico: e aí, doutor, como é que está? Ele falou: olha, a situação não é boa, mas eu vou fazer o possível. Aí o Mário Cortella fala: resposta errada. Ele tinha que falar: eu vou fazer o meu melhor. O resultado pode até não vir, mas eu vou fazer o meu melhor. Então, nós sempre trabalhamos com essa visão, aí fomos reconduzidos. Nesse trabalho, nesses 4 anos como venerável da loja Águia do Planalto,
tivemos a oportunidade de conduzir iniciações de vários irmãos com 60 e tantos, a quase 70 anos de idade, e irmão com 20 e poucos anos. E tive a percepção que não dá para trabalhar de uma forma igual na formação maçônica de quem tem 70 anos e de quem tem 23 anos, 24 Sim. anos. E aí idealizei fundar uma loja para jovens, chamada Universitária Ordem, Luz e Amor. E fui o venerável interino, que é o venerável que, quando se funda, até que se tenha o reconhecimento, que é feito por uma carta constitutiva expedida pelo Grande Oriente do Brasil, que seria, vamos dizer, numa linguagem coloquial, o nosso alvará de funcionamento maçônico. E aí, fui o venerável e, claro, a mesma diretoria que conosco ombreou esse projeto aceitou ser eleita, e aí nós ficamos 2 mandatos. Aí sim, eu tinha a ideia de ficar 2 mandatos mesmo, porque era consolidar um projeto novo. Deixar uma base. Exatamente. Então, construímos a nossa estrada. O nosso eminente irmão Reginaldo, já um amigo, ele foi grão-mestre adjunto das grandes lojas maçônicas do Distrito Federal, antes de vir para o Grande Oriente, e nós já éramos amigos e maçons, irmãos próximos. Quando eu voltei do Paraguai, em janeiro de 2018, ele grão-mestre adjunto, porque é uma candidatura natural, grão-mestre adjunto ser o candidato, né? Inclusive, existe um grão-mestre de outra potência que não é a nossa e que tem essa autonomia na unidade da federação, diz que vai provocar uma mudança constitucional para que a eleição seja só para grão-mestre adjunto. O atual grão-mestre adjunto automaticamente seria o grão-mestre. Então a sucessão direta... Ele quer fazer isso. A minha sucessão aparece que terão outros concorrentes. Então hoje você concorre a esse processo de é uma democracia. Né? Processo democrático. Nós temos a candidatura no Grande Oriente do Brasil não é individual, ela é feita em chapa, o grão-mestre e o grão-mestre adjunto. Já convidamos um irmão para estar conosco nesse projeto. É um irmão com um pouco mais de idade do que eu, está com 79 anos e completando 40 de maçonaria, mas é um irmão que eu conheço desde que era aprendiz, há 30 e tantos anos, né? E conheço a forma dele trabalhar, a forma dele agir, a forma dele ser, e por isso o convidei. E ele aceitou o convite para ombrear conosco a nossa candidatura. Já demos até um nome à chapa, Aprimorar e Inovar, né? Não por um acaso. Sim, não por um acaso. Já faz parte da história, né? Já faz parte da história. E vamos apresentar no momento oportuno a nossa candidatura, o registro junto ao nosso Tribunal Eleitoral. Acho que é quase um coroamento da nosso trabalho de 33 anos na maçonaria com esse currículo de realizações. Né? Nós não estamos caindo aí, como se diz coloquialmente, paraquedas, né? Sem dúvida não. Numa candidatura. É uma candidatura natural e reconhecida pela maciça maioria, né? Não vou dizer por todos, porque nem Jesus Cristo, o ser humano mais perfeito que passou pelo nosso planeta, conseguiu unanimidade. Não vai ser um simples mortal Marcos Noronha que vai tê-la. Né? Então, esse é o trabalho que estamos fazendo. Aliás, eu gostaria de complementar, fugindo até um pouquinho, que acabei esquecendo, apesar da gente respeitar todas as sendas, as crenças religiosas, eu particularmente sou espírita. E também na doutrina espírita sou professor e palestrante. Massa. Então também, durante a pandemia, muitas palestras virtuais, ainda continuo dando, mas também presencial. Para falar a verdade, já fica até um outro convite já, né? Para vir aqui falar sobre o espiritismo. Falar sobre um pouco esse conceito, o que é, como que funciona. Estamos à disposição. E as portas estão abertas. Eu fui recebido, eu sou membro de uma Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal e recentemente fui recebido na academia, chama Abrace, Academia Brasileira de Ciência, Literatura e História.
acho que é esse o nome mesmo. Eu não guardei ainda. E aí perguntaram o patrono que eu gostaria de ter. E eu falei, se for possível, eu quero ter patrono da cadeira, é a cadeira 63, o Allan Kardec. Nossa. E eu, então, tenho como patrono nessa academia Allan Kardec, né? Que pessoa de muita luz, muita bênção, que foi o coordenador da doutrina espírita. Aliás, muita gente até pergunta se Kardec foi maçom, né? E de fato, foi ou não foi? Isso existe aí polêmicas, né? Nosso grande escritor José Castellani diz que fez uma correspondência para a maçonaria da França para perguntar isso, e a resposta foi que ele foi maçom, mas que não tem nenhum documento que comprove isso. E como Castellani sempre baseava-se, né, um grande documentarista, né, tinha uma biblioteca enorme, um dos grandes escritores maçons, médico, né, ele era médico de formação, José Castellani. Ele diverge, mas existem muitos indícios de que a maçonaria, que Kardec foi maçom. Sim. Foi maçom. Mas não existe comprovação documental. E a outra pergunta, a gente sabe já que o irmão é do grau 33, já identificamos aí que está numa sucessão, né, ao grão-mestrado aqui do Grande Oriente do Distrito Federal. E a pergunta, a maçonaria tem segredo e ela é secreta? A maçonaria, muita gente fala que a maçonaria seria secreta. Eu vou te dizer que no passado foi. Por que ela foi? Porque a maçonaria, os maçons foram perseguidos. Então, se ela se reunisse num local que todos soubessem, todos seriam presos, né? Todos seriam eliminados. Então, ela teve que, em determinado momento, ser secreta. Onde que fica o Grande Oriente do Brasil? Fica aqui no Distrito Federal, em Brasília. Aonde? No 913. 913 do Sul. Entra na internet, está ali o endereço. Não, está exposto, né? Tem CNPJ, tem registro na Receita Federal. Então, ela não é secreta. Agora, existem formas dos maçons se reconhecerem por intermédio de sinais, de toques e de palavras. Isso são informações que só um maçom, aquele que foi iniciado, e de acordo com o grau que tem, pode receber. É para ser reconhecido. Então, nós podemos dizer que a maçonaria é discreta, porque ela não expõe isso ao público. A maciça maioria dos maçons respeitam, né, os juramentos que fazem. Então, aquilo que ele reconhece, aquilo que ele aprende, né, com essas palavras, com essa forma de reconhecimento, não é repassado. Em regra, houve alguns que fizeram isso indevidamente. Há alguns que, infelizmente, publicam coisas na internet que não deveriam ser publicadas. Mas a maçonaria não é secreta. Ela é discreta hoje em dia. Certo. E aonde é que nós associamos hoje? Por que o bode é tão associado à maçonaria? Olha, existem várias histórias sobre essa questão do bode. Inclusive, uma delas, e é interessante porque eu que conheço maçonaria fora do Brasil, essa história muitas vezes não é conhecida fora do Brasil. É impressionante. Mas uma das histórias que dizem é aquilo que eu falei há pouco, né? Tem conexão com a sua pergunta anterior, que a maçonaria, para se reunir, ela tinha que fazer as escondidas, e ninguém podia saber, porque senão vinha os déspotas, os tiranos, né, aqueles que estavam vinculados à Inquisição, perseguir os maçons, prendê-los, etc. Então era comum, diz que um bode não passa o segredo. Então era falar do segredo para o bode, e ele então não passava para ninguém. E aí era comum também, para se saber o local onde ia se reunir, amarrar um bode na porta. Então aquilo era um sinal para saber onde ia ser a reunião naquele dia. E aí ficou essa vinculação do bode com a maçonaria.
Mas, infelizmente, alguns tiraram dessas histórias, né, questões ligando o bode ao demônio e dizendo que maçonaria era coisa do demônio, que não tem nada a ver, conforme nós já dissemos aqui. Isso é fantástico, irmão Noronha. Fico muito feliz pela oportunidade da gente ter essa conversa. E eu queria saber se você queria deixar alguma mensagem para os nossos irmãos, agora nesse pleito aí, nessa luta, né, para a sucessão do Grande Oriente do Distrito Federal, concorrer ao grão-mestrado, e a oportunidade, né, que a gente tem de poder falar não apenas com o senhor, mas com a imagem hoje do que é a maçonaria no Distrito Federal. O senhor pode até achar que não, a gente sempre costuma falar nas conversas, você é um maçom que está longe, mas está tão perto ao mesmo tempo, porque sempre, em qualquer necessidade, o irmão Noronha está disposto. Olha, eu agradeço muito meu irmão Tênio Souza e a toda a sua equipe, que muito gentilmente está aqui conosco, a oportunidade de conversarmos. Eu penso que Deus me deu uma missão de conversar, né? De falar. Quando eu fui convocado, e aí é impressionante, porque quando disse que fui para Portugal, né, eu me candidatei a um concurso e recebi uma bolsa que me ajudava muito, do Rotary, né, da The Rotary Foundation, que é a sede nos Estados Unidos. E eu era convidado, e naquela época eu estava com 28 anos, a visitar clubes rotários em Portugal. E como a gente é o bolsista do Rotary, né, eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era patrocínio da The Rotary Foundation, da Fundação Rotária, o pessoal começou a me pedir para falar sobre a fundação, os próprios rotarianos. Eu comecei a ter que falar em público, né, com 28 anos. E aí depois, quando eu vim para Brasília e comecei a frequentar, já era espírita, Comunhão Espírita de Brasília, tem um primo que é praticamente quase sócio fundador da Comunhão, e ele me indicou, eu já vim como espírita, e quando eu concluí meu curso de Direito, eu comecei a fazer o estudo sistematizado, porque eu estudava à noite, não dava, então tive que concluir o curso, foi junho, o diploma, a formatura foi em agosto, mas de fato foi junho de 93, e eu estudei o estudo sistematizado da doutrina. Antes de terminar, participei de um curso de oratória, então já me convocaram para dar aulas e começar a dar palestras. Então foi um processo mais ou menos. E a partir daí eu acho que isso, quando fui convocado, eu falei, não, eu não estou preparado. Foi a minha resposta, né? Aí ele falou assim, não recuse os trabalhos para os quais está sendo convocado. Se você está convocado é porque você está preparado. E justamente. Aí eu assumi isso como uma missão. Então, falar sobre maçonaria é uma conversa, é um prazer. Quem dera que eu pudesse fazer isso todo dia, isso seria uma alegria, né? Muito obrigado pelo convite. Você me provocou e me facultou, não estava no nosso script, né, falar sobre nossa candidatura, mas já que eu tenho essa oportunidade, dizer que eu conclamaria os maçons do Distrito Federal, do Grande Oriente do Distrito Federal, primeiro avaliar os currículos dos candidatos, né? Marcos Noronha e Valderico Leal. Aliás, ele é uma pessoa que tem Leal até no nome, né? Então, e verificar o que já trabalharam pela maçonaria, que não é uma candidatura que está surgindo do nada, né? É um processo natural. E por que eu ofereci meu nome? Para poder servir mais ainda. Quando nós colocamos as nossas vestimentas maçônicas, que são um colar bonito, um avental bonito, eu falo, olha, está vendo? É porque a responsabilidade nossa aumenta em servir. Então, eu pediria aos maçons que, a partir dessa avaliação do currículo, que é um papel, é um documento, é um fato, mas avaliar as atitudes
dos maçons Marcos Noronha e Valderico Leal. Avaliar o trabalho, como que eles se comportam dentro da maçonaria e fora. Existe alguma conduta que não seja ilibada dos dois fora da maçonaria, nas organizações que eles já passaram? Então, vamos avaliar isso. Nós podemos usar o sentimento, o coração, sim, porque tem muita gente que fala, não precisa, eu estou com você, não quero nem saber. Mas vamos avaliar com a razão. Vamos fazer uma avaliação realmente com base naquilo que foi feito e naquilo que pode ser feito em função do passado maçônico, das realizações, dos trabalhos como venerável, no nosso caso particular, como presidente de corpos, né, também maçônicos, o que foi realizado, o que depõe as pessoas que conosco trabalhou, que conosco conviveram. Então, voltar com essa... O Kardec, né, como nós citamos aqui, dizia que fé só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Vamos votar com a razão. Vamos votar vamos avaliar de forma impessoal. Pode ter até alguém que fala assim, olha, eu não vou com a cara do Marcos Noronha. Isso pode ter. Né? E como eu disse há pouco, nem Jesus conseguiu unanimidade, mas reconheça quem é e, humilde e muito fraternalmente, eu peço apoio. E quando for o momento da eleição, que é só em março do ano que vem, vote na chapa aprimorar e inovar Marcos Noronha e Valderico Leal. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui ao final, agradecendo a oportunidade, né? Ficamos muito felizes com a sua presença. Querido irmão Denis Souza nos propiciou, e eu acho que é importante você dizer que isso não estava previsto. Não estava, não. Para alguém não dizer que eu estou aí... Não tem nada. O espaço, a gente deixar muito claro que o espaço é a gente trazer os nossos convidados e sempre questionar o máximo que a gente puder. E assim, a gente teve a oportunidade e lançou a pergunta. Mas eu fico muito feliz com a sua presença, com a oportunidade de você vir aqui. Eu sempre gosto muito das suas palestras, acompanho o fogo do seu trabalho e, para mim, além de tudo, é um prazer receber não só um irmão, mas o Marcos Noronha com uma história de vida e uma caminhada longa, próspera e muito abençoada. Eu agradeço de coração e deixo a mensagem aqui rogando que o grande arquiteto do universo, que é Deus, abençoe a todos nós, abençoe o nosso país, abençoe também as eleições que se avizinham aqui no nosso país, que também votemos, escolhamos os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, deputado distrital, no nosso caso da nossa unidade da federação, de acordo com a razão. A razão, sempre. Isso é muito importante. Nós sempre também fizemos um planejamento, que nós chamamos de plano de ação e metas, apresentamos, me lembrei disso agora, e um determinado venerável, eu falei, eu gostaria de ir na sua loja apresentar. Ele falou, você pode vir, mas para mim não preciso, o meu voto é seu por causa da sua história maçônica. Mas nós temos um trabalho. Sim. E preparamos para isso. Né? Não estamos caindo, volto a repetir, de paraquedas. Então, que o grande arquiteto abençoe a todos os familiares e que nós consigamos, cada dia, né, construindo um pouquinho, melhorar e ser um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que somos hoje. Muito obrigado. Fiquem todos com a bênção do grande arquiteto do universo, que é Deus. Valeu.